sabe qual a diferença entre criar e educar filhos? Hoje quem vai nos orientar nesse assunto é Mércia Alves, mãe de 2 filhos e pedagoga. Seja bem-vinda, Mércia. Então quer dizer que criar e educar filhos não é a mesma coisa? Então, a gente escuta muito que criar filhos é difícil. E, na verdade, criar filhos é a parte mais fácil, porque a gente pode criar qualquer coisa. Então, a parte do educar, do cuidar em si, é muito mais difícil. E, muitas vezes, essa parte a gente acaba colocando para terceiros, para outras pessoas fazerem isso por nós. E, quando a gente faz isso, nem sempre os resultados são positivos. Então quer dizer que essa tarefa não é da escola e nem da igreja, é dos pais, né? Exatamente. A escola e a igreja, eles contribuem para isso. Mas, de fato, são os pais que têm esse peso maior na educação. Então, como pais, nós vamos ter muitas dificuldades ao longo da educação dos nossos filhos. E para isso, para que esse processo flua de maneira mais natural, nós precisamos criar relacionamentos com eles. E quando a gente faz isso, as coisas começam a ser mais leves, mais tranquilas. E quando a gente pensa em ser pai, a gente precisa pensar também em estudar para ser pai e mãe. Na verdade, a gente se prepara para a nossa vida profissional, para o nosso trabalho, a gente quer desenvolver o papel bem e a gente estuda para isso. Mas quando se trata de ser mãe ou ser pai, a gente quer seguir os nossos instintos. Então, de fato, nós precisamos buscar conhecimentos para melhorar esse relacionamento e desenvolvimento dos nossos filhos. A gente percebe que não é ser pai e ser mãe não é qualquer coisa, né? Tem que estudar também, tem que se preparar. Muita gente acha que só fazer o filho já é ser pai e ser mãe. Muito pelo contrário. Então, quais são os erros mais comuns cometidos pelos pais? E como é que a gente pode ajustar isso? Então, existem 3 pontos muito fortes nas personalidades dos pais. O primeiro é aquele pai super protetor. É aquele que sempre está ali ao redor da criança. A criança ela não consegue criar autonomia porque o pai sempre está fazendo tudo por ela. Então é uma criança criada numa redoma, que ela não consegue ter segurança daquilo que ela está fazendo. E existem os pais que direcionam tudo para os filhos. São aqueles pais que querem tomar as decisões para os filhos, seja na sua área de trabalho, seja com quem ele sai, seja o colega que ele está se relacionando. E às vezes é a decisão do pai, porém isso não é o melhor para o filho. E ele não pensa, será que aquilo está fazendo realmente meu filho feliz? Será que é isso que meu filho deseja para a vida dele? E o terceiro ponto é a superajuda. Existem pais que disfarçam essa ajuda em forma de controle. Eles controlam a vida dos filhos. E aí eles começam a pegar as responsabilidades dos filhos para ele. O compromisso que ele tem é o pai que tem que lembrar, as responsabilidades básicas que ele tem com a escola, com todas as outras coisas, é o pai que tem que estar ali perto, mostrando para ele o que é que ele tem que fazer. Então, que tipo de adulto a gente está criando? É aquela pessoa que sempre vai depender de outra para poder ter alguma responsabilidade. Acho às vezes está ajudando, mas está estragando, exatamente, né? Eu vou fazer isso para ajudar. Tá. Meu filho está fazendo tal coisa, ele precisa fazer tal coisa, então eu vou ajudar ele. Só que, na verdade, você não está ajudando, de uma certa forma, você está atrapalhando porque você está tirando esse senso de responsabilidade que ele precisa ter. Então, quais são os 3 conselhos que você deixa para os nossos seguidores, Mércia? Eu acredito muito no poder da capacidade que as crianças têm. E nós, como pais, nós precisamos desenvolver isso neles e não poldar. Então, 3 pontos muito fortes que a gente tem aqui na nossa casa e que eu vejo que faz muita diferença na vida dos meus filhos é, primeiro, o senso de pertencimento. É a criança saber que ela pertence a um lugar, que ela é amada, que ela é ouvida, que ela pode expressar as opiniões dela, que as pessoas que estão à volta dela vão escutar, que quando elas oferecem ajuda, a gente aceita essa ajuda, porque nós como pais temos a dificuldade de aceitar a ajuda de uma criança. Por quê? Porque demanda mais do nosso tempo, acaba dando mais trabalho, e a gente não quer que dê mais trabalho. Mas isso é um benefício que a gente vai colher lá na frente. Hoje, porque existem tantos adolescentes que têm tanta dificuldade de ajudar os pais em casa? Porque não foi criado o hábito lá atrás. Então, quando a gente cria esse hábito, vai acontecer sim das crianças não gostarem de fazer certas coisas quando elas crescerem, até porque nem nós adultos gostamos, né, de algumas coisas. Porém, o senso de ajudar, de morar em um lar onde todo mundo deve participar, continua ali com ele.
O ponto 2 é o tempo de qualidade. Se tem uma coisa que está se tornando muito escasso na vida das crianças é o tempo com os pais. E quando a gente pensa nesse tempo, a gente pensa em algo muito elaborado, quando na verdade a gente pode fazer coisas simples. A gente pode jogar um jogo com a criança, a gente pode fazer uma brincadeira, ler um livro com ela. E essa correria da nossa vida vai se tornando tão intensa que a gente vai fazendo disso algo normal. E elas vão crescendo com isso, com essa ausência. E eu percebo que quando a gente diminui esse ritmo e tira tempo para o que realmente importa, faz toda a diferença. Eu percebo isso com os meus filhos. Quando eles estão nervosos, quando eles estão naquele dia que eles estão chorando muito, e eu paro um tempinho para brincar com eles, é como se aquilo parasse naquele momento. E daí eles começam a ter aquele senso, poxa, minha mãe parou para brincar comigo, ela está tendo um tempo comigo. E quando a gente começa a fazer isso todos os dias um pouquinho, eles começam a entender que a gente tem a nossa correria do dia a dia, porém, ele tem aquele tempo de qualidade com a gente. E o terceiro ponto, não menos importante, mas para mim o principal de todos o que eu já falei aqui, é a questão da espiritualidade. Quais os princípios que a gente quer formar na vida dos nossos filhos? Quais os valores que a gente deseja que eles aprendam? E quando a Bíblia fala que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração e ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, isso engloba muito mais do que um momento ali lendo a Bíblia com ele, mas em tudo que a gente faz durante o nosso dia. E para a gente ver isso de maneira prática na vida dos nossos filhos, a gente precisa praticar isso nas nossas vidas. Eu estou tendo intimidade o suficiente com Deus para que meu filho veja isso em mim e queira essa intimidade com ele também? Então, quando nós colocamos Deus como nossa prioridade, Ele torna o nosso maternar mais leve. E Ele tira de nós o fardo, o peso que às vezes nós carregamos como mães. Então hoje nós aprendemos dicas muito preciosas. Obrigada, Mércia. A gente percebeu que criar e educar filhos é completamente diferente. Criar, qualquer pessoa cria. Faz nascer, dá existência, ajuda a crescer. Mas educar, estar ali do lado, respeitar, ouvir, aconselhar e conduzir, principalmente conduzir, é uma tarefa mais difícil. Então que possamos conduzir os nossos filhos a que eles tomem as suas próprias decisões, que eles tenham maturidade, tenham autonomia a resolverem as suas próprias vidas. E em nome da Anagron, nós queremos agradecer por Mércia ter aceitado o nosso convite. Nós trouxemos um presente especial para você, Mércia. E nós não vamos deixar também vocês na curiosidade. Mércia vai abrir, por favor, seu presentinho e também vai vestir para vocês verem como a Anagron veste uma pedagoga maravilhosa. E com vocês, Mércia Alves vestindo a Anagron. Se você gostou de um desses produtos, clica aí no link abaixo e faça a sua escolha. Até o próximo Anagron Entrevista.